Olá, quem fala é o professor Adriano Nicola e hoje nós vamos resolver um clássico problema de taxa de variação. O enunciado diz o seguinte: um reservatório de água tem a forma de um cone circular reto invertido, com raio da base 4 metros e altura 12 metros, conforme essa figura aqui. Injeta-se água nesse reservatório a uma taxa de 0,2 metros cúbicos por minuto. Ou seja, essa é a velocidade de aumento do volume de água no reservatório. A cada 1 minuto, nós temos um acréscimo de 0,2 metros cúbicos de água no reservatório. E continua o enunciado. Determinar a razão segundo a qual o nível da água do reservatório está se elevando, quando a profundidade da água é de 8 metros. Bom, aqui nós temos representado em azul a água no reservatório. Notem que a água no reservatório também descreve um formato cônico, onde o raio do cone de água é descrito pela letra R e a altura do cone de água pela letra H. O que o exercício pede é a velocidade de aumento do nível da água, ou seja, é a variação dH/dt, exatamente quando o H mede 8 metros. Para equacionar esse problema, nós devemos levar em consideração duas características. A primeira é a geometria do problema, que nesse caso é uma geometria cônica. A segunda é a grandeza envolvida no problema, que nesse caso é o volume. Unindo essas duas peças, nós descrevemos o volume do cone, que equivale a 1/3 da área da base. A área da base, nesse caso, é circular, πr ao quadrado, vezes a altura do cone, representado pela letra H. Portanto, esse é o volume de água no reservatório, em um instante qualquer do processo. É fácil notar que esse volume, a princípio, depende de duas variáveis, do raio e da altura. Para descrever o volume em apenas uma variável, nós vamos levar em consideração uma relação geométrica que é evidente nessa construção. Observe essa figura. Aqui nós temos dois triângulos retângulos semelhantes. O maior deles equivale ao próprio reservatório e o menor equivale à água no reservatório. Ou seja, a relação 4/12 entre os dois catetos do triângulo retângulo maior deve ser a mesma relação entre os dois catetos do triângulo menor, R e H. Portanto, a proporção R para H equivale a 1/3. Daí eu posso escrever que a altura da água num instante qualquer do processo é sempre o triplo do raio. Ou que o raio é sempre 1/3 da altura. No nosso problema, o que nos interessa é descrever a variação da altura. Portanto, nós vamos utilizar esta relação aqui, ó, e substituir o raio por H dividido por 3. Portanto, o volume descrito apenas na variável H equivale a 1/3 de π vezes H sobre 3 ao quadrado vezes H. E o volume passa a ser descrito apenas na variável altura. Daí nós podemos escrever que o volume, que depende apenas da altura, é igual a π vezes H ao quadrado vezes H, H ao cubo, 3 ao quadrado, 9, vezes 3, 27. Esse é o volume em relação à altura. O que nos interessa no problema não são as grandezas, e sim as variações das grandezas.
Portanto, o que nos interessa não é o volume, mas sim a variação ou a derivada do volume, que nesse caso eu posso representar por V' de H. Como é que fica o V' de H? Para derivar a função volume, nós precisamos lembrar de uma propriedade que nós já utilizamos, que é a derivada da função potência, de um x elevado a n. A derivada de x elevado a n é n vezes x elevado a n menos 1. Aplicando essa propriedade de derivação, a derivada de π dividido por 27 vezes h ao cubo é o próprio π dividido por 27 vezes 3h ao quadrado, que, claro, pode ser simplificado e escrito como V' de H igual a π dividido por 9 vezes h ao quadrado. Finalmente, nós vamos fazer uma troca de notação. Ao invés de escrever V' de H, nós podemos usar a notação de Leibniz, que inclusive nós já usamos aqui, e descrever essa derivada através dos diferenciais. Descrever como dV dH. Portanto, V' de H é equivalente a dV dH. Finalmente, o diferencial da função volume é π dividido por 9 vezes h ao quadrado vezes o diferencial de h. Fazendo um abuso da notação dos diferenciais, nós podemos dividir os dois lados da equação pelo diferencial do tempo. Dividindo os dois lados pelo diferencial do tempo, do lado esquerdo nós temos dH dt, que é a derivada do volume em relação ao tempo, ou, se você preferir, é a variação do volume, que no nosso caso vale 0,2 metros cúbicos por minuto. E aqui do lado direito, nós temos dH dt, que é a variação da altura, que é justamente o que nós estamos procurando. Portanto, nós podemos escrever dV dt 0,2 é igual a π dividido por 9, h ao quadrado, dH dt. Finalmente, dH dt é igual a 0,2 vezes 9 dividido por π h ao quadrado. Ou seja, a velocidade de subida do nível da água é inversamente proporcional ao nível da água, a altura h elevado ao quadrado. O que o exercício pede? O exercício pede dH dt no instante em que o h mede 8 metros. Substituindo 8 metros na variável h, nós ficamos com 0,2 vezes 9 dividido por π vezes 8 ao quadrado. 8 ao quadrado é 64. Simplificado com o 0,2, nós ficamos com 0,132. Portanto, 0,1 vezes 9, 0,9, dividido por 32π metros por minuto. Ou seja, exatamente quando o nível da água estava a 8 metros, o próprio nível da água subia a uma velocidade de 0,9 dividido por 32π metros a cada 1 minuto. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu comentário logo abaixo. Visite a nossa página www.portaloptimum.com.br, onde você encontrará o nosso livro eletrônico de cálculo diferencial. Um grande abraço do professor Adriano.